Amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma frase que quase todo cristão conhece, mas poucos realmente vivem. Nós repetimos essas palavras em cultos, orações e canções, mas quando a vida aperta, quando as respostas não vêm, quando as promessas parecem distantes, o coração começa a se dividir. De um lado está a fé, do outro estão os medos, as decepções, as expectativas frustradas e os desejos que não foram atendidos. E nesse conflito silencioso, algo dentro de nós começa a se afastar de Deus sem que a gente perceba. Não porque deixamos de acreditar, mas porque passamos a amar mais o controle do que a confiança, mais a segurança do que a entrega, mais o que podemos ver do que aquilo que só pode ser vivido pela fé. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ainda ora, ainda acredita, ainda fala de Deus, mas no fundo do seu coração existe um cansaço que não consegue explicar. Uma sensação de que algo está fora do lugar, como se a chama que antes queimava com intensidade agora estivesse apenas em brasas. E isso não acontece de uma hora para outra. Acontece quando vamos permitindo que outras coisas ocupem o espaço que só Deus deveria ter. Preocupações, relacionamentos, sonhos, dores, expectativas, frustrações, tudo vai se acumulando dentro de nós até que, sem perceber, já não é mais Deus que governa o centro do nosso coração. O problema não é amar outras coisas. O problema é amar essas coisas mais do que a Deus. Quando Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, ele estava revelando algo profundo sobre a natureza humana. O coração sempre vai amar alguma coisa, sempre vai se apegar a algo. A questão não é se você ama, mas o que você ama mais. Porque aquilo que você ama mais se torna aquilo que te governa. Aquilo que você ama mais define suas escolhas, suas reações, seus medos e até a forma como você enxerga o futuro. Quando amamos a Deus acima de tudo, encontramos descanso, mesmo no meio das tempestades. Mas quando amamos mais as respostas do que o próprio Deus, cada silêncio se torna um motivo de angústia. Quando amamos mais os resultados do que o processo, cada espera se transforma em frustração. Quando amamos mais a segurança do que a presença, qualquer mudança nos assusta. E assim, sem perceber, começamos a negociar nossa fé. Começamos a confiar em Deus apenas enquanto Ele faz as coisas do jeito que esperamos. Mas amar a Deus de todo o coração não é amar apenas quando tudo vai bem. É amar quando dói, é amar quando não entendemos, é amar quando o caminho parece confuso, é amar quando a resposta é silêncio. Porque o amor verdadeiro não depende de circunstâncias, ele depende de relacionamento, e um relacionamento só se constrói quando existe entrega. Talvez você esteja se perguntando por que sua vida espiritual parece travada, por que as orações não fluem como antes, por que a presença de Deus parece distante. Muitas vezes não é porque Deus se afastou, mas porque o nosso coração se dividiu. Algo começou a ocupar um lugar que não deveria. Algo passou a ser mais importante do que ele. Pode ser uma pessoa, um sonho, um medo, uma dor antiga ou até uma expectativa que nunca foi cumprida. Enquanto esse algo ocupa o centro do coração, Deus fica em segundo plano. Mas Deus nunca aceita ser apenas uma opção. Ele não aceita ser apenas uma parte da nossa vida. Ele quer ser o centro. Porque só quando Ele é o centro é que tudo encontra o seu lugar. Quando Deus está no centro, os relacionamentos se alinham. As decisões ganham clareza, as dores encontram propósito e até os processos mais difíceis passam a fazer sentido. Mas quando ele é colocado de lado, tudo começa a perder o equilíbrio. Talvez você tenha começado bem, talvez no início sua fé fosse intensa, seu amor por Deus fosse puro, sua entrega fosse verdadeira. Mas ao longo do caminho,
as decepções vieram. As orações que não foram respondidas do jeito que você esperava, as portas que se fecharam, as perdas que machucaram. E pouco a pouco, você começou a proteger o coração. Começou a amar menos para não sofrer tanto. Começou a confiar menos para não se frustrar novamente. E isso também afetou sua relação com Deus. Amar a Deus de todo o coração exige vulnerabilidade, exige abrir mão do controle, exige confiar mesmo quando tudo dentro de você quer fugir, exige continuar entregando mesmo quando o medo grita para se fechar. Porque Deus não quer apenas uma parte de você, Ele quer você inteiro. Ele quer seu coração quando você está forte e quando você está quebrado. Quando você está confiante e quando você está com medo. Quando você entende e quando não entende nada. O que tem ocupado o centro do seu coração hoje? O que você pensa quando está sozinho? O que mais te preocupa? O que mais te dá medo de perder? Porque essas respostas revelam o que você mais ama. E aquilo que você mais ama é aquilo que mais influencia suas decisões. Se Deus não está no centro dessas respostas, talvez seja a hora de olhar para dentro e reconhecer que algo precisa mudar. Amar a Deus acima de todas as coisas não significa que você não vai amar pessoas, sonhos ou projetos. Significa que nenhum deles terá mais autoridade sobre você do que Deus. Significa que nada terá mais poder sobre o seu coração do que a presença dele. Significa que mesmo que tudo mude, mesmo que tudo falhe, mesmo que tudo desmorone, você ainda terá um lugar seguro para permanecer. Talvez você esteja tentando amar a Deus com um coração cansado, machucado, cheio de feridas e decepções. Mas Deus não exige um coração perfeito. Ele exige um coração sincero, um coração disposto a voltar, um coração disposto a reconhecer quando se afastou, um coração disposto a colocar Ele novamente no lugar que sempre foi dele. E talvez este seja o seu momento. O momento de parar de dividir o coração, o momento de parar de tentar controlar tudo, o momento de parar de negociar sua fé, o momento de dizer, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à confusão, mesmo em meio à espera, Senhor, eu escolho te amar acima de todas as coisas. Não porque tudo está bem, mas porque eu sei que tu és fiel. Se algo dentro de você sente que essa palavra está falando diretamente ao seu coração, não ignore isso. Às vezes, Deus nos chama de volta não com gritos, mas com um sussurro suave que toca exatamente onde mais dói. E talvez esse sussurro esteja dizendo hoje que ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de colocar Deus novamente no centro. Ainda dá tempo de amar de todo o coração. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, aproveite e se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra. E escreva nos comentários: eu escolho amar a Deus acima de todas as coisas. Essa declaração é mais poderosa do que você imagina. O que rouba o primeiro lugar de Deus no seu coração? Amar a Deus sobre todas as coisas parece algo simples de dizer, mas extremamente difícil de viver, porque o coração humano está constantemente sendo disputado. Todos os dias, algo tenta ocupar o lugar que pertence a Deus. Preocupações, pressões, expectativas, medo do futuro, mágoas do passado, desejos não realizados e até mesmo coisas boas como trabalho, família e projetos podem lentamente se tornar o centro da nossa vida sem que percebamos. E quando isso acontece, Deus não deixa de existir para nós, mas deixa de ser prioridade. O mais perigoso nesse processo é que ele é quase invisível. Ninguém acorda um dia decidindo que vai amar menos a Deus. Isso acontece aos poucos. Primeiro você começa a se preocupar mais com o que pode dar errado do que com aquilo que Deus prometeu. Depois, você passa a confiar mais na sua própria força do que na direção divina. Em seguida,
começa a orar menos, a buscar menos, a depender menos. Até que, quando percebe, Deus já não ocupa mais o primeiro lugar no seu coração. Muitas vezes, aquilo que mais nos afasta de Deus não são as coisas ruins, mas as coisas boas que passam a ser mais importantes do que Ele. Um sonho que se torna obsessão. Um relacionamento que se torna dependência. Um projeto que se torna identidade. Uma dor que se torna morada. Tudo isso pode ocupar um espaço tão grande dentro de nós que Deus fica em segundo plano. E quando Deus não está no centro, todo o resto começa a perder o equilíbrio. Talvez você esteja se dedicando tanto a resolver sua vida que esqueceu de se entregar a Deus. Talvez esteja tentando controlar tudo porque tem medo de se machucar novamente. Talvez esteja se agarrando a algo que já deveria ter sido colocado nas mãos de Deus. E enquanto você segura com força, seu coração se cansa, sua fé se enfraquece e sua esperança se desgasta. Existe uma diferença profunda entre confiar em Deus e apenas acreditar que Ele existe. Confiar é entregar. Confiar é soltar. Confiar é continuar caminhando mesmo sem entender. Mas quando o coração está dividido, a fé se torna instável. Você ora, mas duvida. Você espera, mas se desespera. Você acredita, mas se protege. E isso cria um conflito interno que rouba a paz. Jesus sabia disso quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque o coração não suporta viver dividido. Sempre vai se inclinar para aquilo que considera mais seguro, mais urgente, mais importante. E se Deus não for essa prioridade, outra coisa vai assumir esse lugar. Às vezes é o dinheiro, às vezes é a aprovação das pessoas, às vezes é o medo, às vezes é o passado. Mas algo sempre vai governar o centro da sua vida. Talvez você esteja dizendo que ama a Deus, mas suas decisões estão sendo guiadas por outra coisa. Talvez sua ansiedade esteja falando mais alto do que sua fé. Talvez sua dor esteja ocupando mais espaço do que a esperança. Talvez sua necessidade de controle esteja maior do que sua disposição de confiar. Tudo isso revela quem realmente está no trono do seu coração. Deus não disputa espaço com nada. Ele não aceita ser apenas uma parte da sua vida. Ele quer ser o fundamento. Ele quer ser aquilo sobre o qual tudo o resto é construído. Porque só assim você consegue atravessar as mudanças, as perdas e os desafios sem perder quem você é. Quando Deus é o centro, você pode perder coisas, mas não perde o sentido. Pode enfrentar crises, mas não perde a direção. Pode passar por desertos, mas não perde a identidade. O que tem tomado o seu tempo? O que tem dominado seus pensamentos? O que mais te causa medo de perder? Essas perguntas revelam muito mais do que imaginamos. Muitas vezes, aquilo que mais nos preocupa é aquilo que mais governa nosso coração. E Deus, em sua misericórdia, permite que essas coisas sejam expostas não para nos condenar, mas para nos convidar a voltar. Talvez você esteja cansado porque tem tentado sustentar coisas que nunca deveriam ter sido sua responsabilidade. Talvez esteja sobrecarregado porque tem colocado seu futuro nas próprias mãos. Talvez esteja frustrado porque ama mais os resultados do que o processo. Mas Deus nunca nos chamou para viver assim. Ele nos chamou para confiar. Ele nos chamou para descansar. Ele nos chamou para amar de todo o coração. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas, aprendemos a colocar tudo o mais em seu devido lugar. Os sonhos continuam existindo, mas não nos dominam. As pessoas continuam sendo importantes, mas não nos definem. As dores continuam presentes, mas não nos controlam. Porque o centro da nossa vida está firme em algo que não muda. Talvez hoje Deus esteja te mostrando aquilo que você tem colocado acima dele. Não para te acusar, mas para te libertar. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus acaba se tornando um peso.
E aquilo que deveria nos trazer alegria acaba nos trazendo ansiedade. Aquilo que deveria nos dar segurança acaba nos aprisionando. Amar a Deus de todo o coração é escolher todos os dias colocá-lo acima de tudo, mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque esse amor não é baseado no que ele faz, mas em quem ele é. Se essa palavra está tocando você, aproveite e se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas que também estão com o coração cansado. E escreva nos comentários: eu coloco Deus em primeiro lugar. Essa declaração pode ser o início de uma mudança profunda. O que acontece quando Deus volta a ser o centro? Quando Deus volta a ocupar o centro do nosso coração, algo muda primeiro dentro de nós antes de mudar ao nosso redor. As circunstâncias podem continuar as mesmas por um tempo. Os problemas podem não desaparecer de imediato. As respostas podem ainda não ser claras, mas algo profundo começa a se alinhar por dentro. É como se o caos que estava nos dominando começasse a perder força. A ansiedade que roubava o sono começa a ceder. O peso que parecia insuportável se torna mais leve, não porque tudo se resolveu, mas porque agora o coração está sustentado por algo maior. Quando Deus é o centro, a vida deixa de ser uma luta constante por controle. Você percebe que não precisa ter todas as respostas para ter paz. Você aprende que confiar não é entender tudo, mas descansar em quem conduz tudo. E isso muda completamente a forma como você enfrenta as dificuldades. O medo já não tem o mesmo poder, a incerteza já não paralisa, a dor já não define, porque o coração está ancorado em algo que não depende das circunstâncias. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece instável. Relacionamentos, trabalho, planos, saúde, emoções, tudo parece fora de lugar. Mas quando Deus está no centro, mesmo o que está fora de lugar não consegue destruir você. Existe uma força silenciosa que sustenta. Existe uma paz que não se explica. Existe uma confiança que não vem da lógica, mas da fé. E essa confiança muda tudo. Muitas pessoas pensam que amar a Deus acima de todas as coisas significa perder a própria identidade. Mas na verdade é o oposto. Quando Deus é o centro, você finalmente descobre quem você é. Você deixa de viver para agradar todos, deixa de depender da aprovação, deixa de medir seu valor pelos resultados, porque agora sua identidade está firmada em algo que não muda. Você passa a viver a partir do amor e não da carência, da fé e não do medo. Quando Deus volta ao centro, os relacionamentos também se transformam. Você já não se apega por necessidade, mas por amor. Já não aceita qualquer coisa por medo de ficar sozinho. Já não se perde para tentar manter alguém. Porque quando Deus é o centro, você não precisa que alguém complete o que só Ele pode preencher. Isso traz liberdade, isso traz maturidade, isso traz paz. O mesmo acontece com os sonhos. Quando Deus está no centro, você não vive mais obcecado por resultados. Você trabalha, você sonha, você planeja, mas seu coração não está preso ao que pode dar certo ou errado. Porque você sabe que, independentemente do resultado, Deus continua no controle. E isso tira um peso enorme das suas costas. Talvez você tenha passado muito tempo tentando fazer as coisas funcionarem à sua maneira. Talvez tenha tentado forçar portas, insistir em caminhos, manter situações que já deveriam ter terminado. Mas quando Deus volta ao centro, você aprende a soltar, aprende a esperar, aprende a confiar. E muitas vezes é nesse momento que as coisas começam a se mover de forma que você nunca conseguiria produzir sozinho. Quando o coração está alinhado com Deus, até o silêncio ganha significado. A espera deixa de ser um castigo e passa a ser um preparo. O processo deixa de ser um fardo e passa a ser uma construção.
você começa a perceber que Deus nunca esteve ausente, apenas estava trabalhando em algo que você ainda não conseguia ver. Talvez hoje Deus esteja te convidando a reorganizar o seu coração, a tirar do centro aquilo que nunca deveria estar lá, a devolver para Ele o lugar que sempre foi dele. Porque quando Deus ocupa o centro, tudo o mais encontra o seu lugar. As dores se tornam aprendizados, as perdas se tornam caminhos, os finais se tornam começos, e a vida passa a ter um sentido que vai além do que você pode entender. Se você sente que precisa dessa mudança, desse realinhamento, desse retorno ao primeiro amor, aproveite agora e se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam reencontrar o centro. E escreva nos comentários: Deus é o centro do meu coração. Essa declaração pode marcar o início de um novo tempo na sua vida. Quando o amor por Deus se torna sua força, chega um momento na vida em que precisamos decidir o que realmente governa o nosso coração. Não é mais sobre palavras, sobre promessas que fazemos em dias bons ou sobre aquilo que dizemos quando tudo está fácil. É sobre o que permanece quando o silêncio chega, quando as respostas não vêm, quando a vida parece seguir um caminho diferente daquele que imaginávamos. É nesse ponto que o amor por Deus deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma escolha diária. Amar a Deus sobre todas as coisas não significa que você nunca vai sentir medo, tristeza ou dúvida. Significa que, mesmo sentindo tudo isso, você decide permanecer, você decide confiar, você decide continuar entregando o coração, mesmo quando ele está cansado. Porque o amor verdadeiro não foge quando as coisas ficam difíceis. Ele se aprofunda, ele amadurece, ele se torna ainda mais forte. Talvez você esteja atravessando uma fase em que tudo dentro de você quer desistir. Talvez as decepções tenham sido grandes demais, as esperas longas demais, as dores profundas demais. Mas Deus nunca deixou de estar presente, mesmo quando você não sentia, mesmo quando não via, mesmo quando não entendia. E hoje Ele está te chamando de volta para o centro, para o lugar onde o amor não depende das circunstâncias, mas da confiança. Quando você escolhe amar a Deus de todo o coração, algo poderoso acontece. Você deixa de ser escravo do medo, deixa de ser prisioneiro da ansiedade, deixa de viver tentando controlar tudo e passa a descansar em algo maior do que você. Esse amor não remove todos os desafios, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. Ele te dá força quando você pensa que não tem mais. Ele te dá paz quando tudo parece confuso. Ele te dá esperança quando tudo parece escuro. Agora, feche os olhos por um instante onde quer que você esteja e permita que essa verdade desça do pensamento para o coração. Não como uma obrigação, mas como um convite. Um convite para soltar aquilo que você tem segurado por medo. Um convite para entregar aquilo que você tem tentado controlar. Um convite para amar a Deus acima de todas as coisas, não porque tudo está bem, mas porque você sabe que Ele é fiel. Vamos orar juntos. Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes o meu coração se dividiu. Houve dias em que eu Te amei, mas também amei o medo. Houve momentos em que confiei, mas também tentei controlar. Hoje, eu quero voltar ao centro, ao lugar onde apenas Tu governas. Entrego agora tudo aquilo que tomou o Teu lugar no meu coração. Entrego minhas preocupações, minhas dores, minhas expectativas, meus medos e meus sonhos. Ensina-me a Te amar de todo o coração, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando o caminho é difícil. Restaura dentro de mim o primeiro amor, a fé simples, a confiança verdadeira.
Que eu não viva dividido, mas completamente entregue aos teus planos. Eu escolho confiar. Eu escolho amar. Eu escolho descansar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, saiba que você não está sozinho. Deus vê o seu coração. Ele conhece suas lutas. Ele sabe o que você tem enfrentado. E mesmo que tudo ao seu redor pareça confuso, Ele continua escrevendo a sua história com amor e propósito. Se essa mensagem tocou você, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam reencontrar o centro. E escreva nos comentários: eu escolho amar a Deus sobre todas as coisas. Essa declaração pode marcar o início de um novo tempo na sua vida. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé e te conduza por caminhos de paz. Fique com Deus e até o próximo momento juntos.